Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio. Eu sou a Vivian. Eu sou a Gabriela. E nós somos do projeto Semeando Vidas. Nós estamos aqui hoje com o tema de captação de órgãos, né, como que funciona o processo, e para isso a gente trouxe uma convidada muito especial, que foi a Carla. A Carla Diola Cândido, ela é formada em Serviço Social pelas Faculdades Integradas de Caratinga. Ela é especialista em saúde mental e atenção psicossocial, em doação de órgãos e também em políticas públicas municipais. Ela também atua no Serviço de Nefrologia da Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros e também na FEMIG. Carla, é um grande prazer para a gente estar te recebendo aqui hoje. Prazer todo meu. É muito bom estar aqui, uma oportunidade ímpar para falar de um tema tão relevante como esse. Carla, para a gente começar, antes de fato entrar no tema, né, de captação de órgãos, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a OPO. Sim. A OPO, ela é uma organização de procura de órgãos, tá? Ela faz parte da estrutura do Sistema Nacional de Transplantes. Ela busca identificar, né, dentro da sua área de abrangência, possíveis doadores de órgãos e tecidos. E como é que a OPO ela articula com os hospitais? Todo hospital, existe uma equipe da OPO lá? É um hospital que existe uma equipe e ela conversa com outros hospitais? Como é que funciona essa articulação? Então, existe essa articulação, sim, existe essa proximidade, né, com os hospitais que fazem parte dessa área de abrangência. Montes Claros, né, tem uma área bem extensa de abrangência, não só dentro da cidade, como também de cidades, né, da região. Então, nós articulamos diariamente, né, o serviço, a OPO, ela funciona 24 horas, ela faz busca ativa, ou por telefone, ou presencialmente, né, ou através também das notificações de óbitos ou suspeitas de morte encefálica que tem que ser realizadas, né, através dos hospitais. E como é que funciona para vocês conseguirem sensibilizar as pessoas no processo de doação? Existe algum protocolo específico que vocês iniciam para vocês conseguirem essa sensibilização e essa conscientização? Se existe, vocês enfrentam algum desafio em específico ou vêm enfrentando ultimamente? Essa sensibilização ela é constante, tanto dentro dos hospitais, com os profissionais de saúde que estão diretamente ligados, né, ao hospital, onde acontecem os óbitos, né, onde tem as mortes encefálicas, com a sociedade de uma forma geral, através de palestras, através de várias ações, né, que nos possibilitam essa sensibilização. Tá? É importante a gente ressaltar que esse é um mês, inclusive, né, um mês de maior sensibilização, onde a gente traz uma visibilidade até maior, porque é um mês considerado como Setembro Verde, onde, né, em todo Brasil, né, se fala sobre doação de órgãos, se enfatiza mais, fala-se mais da importância, né? Tenta sensibilizar mais as pessoas sobre a importância de doação. E como é que a gente identifica um potencial doador dentro do hospital? Quais são os profissionais que estão atuando aí nesse processo mais direto dentro dos hospitais? Sim, é importante a gente explicar como que é esse modelo, né, dentro dessa estrutura do Sistema Nacional de Transplantes. Além da OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, todo hospital público, filantrópico, privado, ele tem a obrigação, né, de constituir a comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos, tá? Essas comissões elas são classificadas pelo número de óbitos e também pelas especialidades médicas, tá? Então, existe a CIDOT 1, 2 e 3. Então, dentro desses hospitais, existe uma equipe que elas trabalham exclusivamente com isso. Então, há uma parceria muito grande, uma aproximação dessas comissões, tá? Para que a gente faça essa captação, né?
que tem ali todo um processo que colabora com a doação, tanto de órgãos, de múltiplos órgãos, quanto também de tecido. Quem compõe essa equipe normalmente? Os profissionais? Então, a CIDOT 1, ela tem que ter enfermeiros, né? No mínimo são 3 pessoas que tem que ter nessa comissão. Ela é instituída pela direção do hospital. Então, temos a CIDOT 1, que ela compõe desses profissionais enfermeiros. A CIDOT 2 e 3, a 2, ela é composta por enfermeiros ou médicos, e a 3, ela necessariamente tem que ter o profissional médico compondo essa equipe. Entendi. E além disso, como é que funciona a abordagem familiar, né, dentro desses contextos aí? A abordagem, né, ou a entrevista familiar, ela é um momento importantíssimo dentro desse processo. Muito temido também pelos profissionais, porque a entrevista ela acontece num momento de sofrimento da família, um momento em que ela está perdendo, né, uma perda irreparável. Então, existem várias, né, formas de reagir diante dessa perda. Então, os profissionais, eles às vezes ficam receosos de aproximar, né? Então, a OPA, inclusive, ela vem trabalhando muito, né, no treinamento, né, junto a esses profissionais, para ter cada vez mais habilidades para fazer essa entrevista familiar. A partir do ponto de vista prático, assim, quando a família autoriza o fluxo, como é que autoriza, na verdade, a doação? Como é que esse fluxo ocorre? Então, é um ponto muito importante, né, que você ressaltou. Lembrar que no Brasil, né, desde 2001, a doação ela é feita pela autorização familiar, ela é uma doação consentida, ou seja, a família é quem autoriza a doação de órgãos. Então, quando existe lá a constatação de uma morte encefálica ou um óbito por parada cardiorrespiratória, né, é a família, né, que tem o poder, né, de autorizar, de decidir ou não pela doação, tá? Então, é importante ressaltar isso, né, que ela é uma doação consentida pela família. Quem que é a família? O cônjuge, né, o parentesco de 1º e 2º grau, sendo maiores de idade, tá? Então, essa família que ela é entrevistada, que ela é abordada. Então, há uma necessidade. Então, as campanhas, inclusive, né, que falam sobre a importância de você manifestar em vida sobre o desejo de doar. Por quê? Porque quem vai decidir por você é o seu parente mais próximo, é o seu, né, o seu pai, a sua mãe, ou seu irmão. Então, é importante deixar claro, né, que você tem o desejo de ser um doador de órgãos. A partir desse momento, né, em que a familiar aceita a doação, como é que funciona o fluxo? Como é que é organizado essa logística, né, do órgão, da captação do órgão? Como é que isso chega? Sim. Isso. Então, a família autorizou, existe todo um processo burocrático, né? Existe um termo de autorização que essa família vai assinar junto com 2 testemunhas, né? Então, documentos que são necessários, né, para tornar esse processo transparente, né? Ter documentos que registram isso. E a partir do momento que há essa autorização, nós da OPO, nós somos mediadores da nossa Central Estadual de Transplante. Ali já existe uma comunicação com a Central sobre essa doação. A Central ela é responsável pela essa distribuição, né, dos órgãos e tecidos. Então, todo um processo ele é um pouco burocrático, né, que acontece, e a partir dali ela vai, né, a Central Estadual, ela vai, através do sistema informatizado, a gente fala o ranking, né, selecionar, né,
através do Sistema Nacional de Transplante, aqueles receptores com base nos critérios de cada órgão, né? Lembrando que cada órgão ele é variável, então ele tem seus critérios específicos para essa seleção, tá? Então, a Central Estadual, ela faz esse processo de distribuição, também responsável pela logística e contato diretamente com os centros transplantadores, né? A equipe médica transplantadora. Entendi. E a equipe, ela consegue saber para quem vai esse órgão? Ou o paciente fica sabendo, o familiar do paciente que doou aquele órgão, vai ficar sabendo para quem que foi remanejado? A equipe, sim. Né? A equipe ela tem, né, essa informação. Mas a família não tem essa informação, porque ela não é permitida por lei. Certo. E você até mencionou, né, que quando a gente está fazendo o processo de captação, às vezes é muito difícil de você conversar com aquele familiar, porque ele está vivendo uma fase de luto ali, né? Sim. E como é que vocês... quais estratégias que vocês normalmente adaptam ali naquele momento? Teve alguma situação que você vivenciou que para você foi um pouco mais dificultosa, você teve que utilizar de alguma outra estratégia que você nunca tinha mencionado antes, você nunca tinha utilizado, e para aquilo ali te marcou? Sim, é importante a gente explicar assim, que essa entrevista, né, ela pode ser feita tanto pelo profissional da OPO, né, só voltando um pouquinho, né, a constituição dessa OPO, porque ela tem uma equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogo, tá? Então, esses profissionais, né, de nível superior, eles são habilitados para essa abordagem, mas a comissão também intra-hospitalar de doação de órgãos, ela também tem, né, essa atribuição na entrevista familiar, tá? Então, lá na OPO, normalmente a gente faz essa entrevista em dupla. O assistente social, no caso eu, com o médico, né, ou com o enfermeiro, ou enfermeiro com o médico, ou psicólogo com o médico. Então, nós temos, né, todo um treinamento, uma capacitação para lidar com esse momento. Além de fazer, né, a entrevista, nós também treinamos pessoas para essa atribuição, tá? Então, tem várias situações, assim, é um momento delicado, é um momento que nós consideramos ter um certo cuidado, justamente porque é um momento frágil, né, em que aquela família está lidando com muito sofrimento. Então, há todo um respeito, uma empatia, primeiramente, de se colocar no lugar daquela família, né? de ter empatia, né? Todo um cuidado, um respeito, mais humanizado mesmo, para que ela tenha todo o suporte, um manejo, né? De uma relação de ajuda e de apoio naquele momento, de esclarecimento de dúvidas, né? De ajuda naqueles medos que acontecem ali, que são às vezes apresentados, né? Então, há todo um cuidado, tanto no ambiente em que aquela pessoa está, né? Se é um local reservado, sem interrupções, respeitando todos os detalhes possíveis para que a gente consiga proporcionar, né, todo um cuidado e que ela possa, de fato, decidir, né, é um direito dela decidir pelo sim ou pelo não, mas que tenha ali condições essenciais, né, para que ela faça essa decisão. E essa recusa familiar que muitas vezes ocorre, né, a gente sabe que, de certa forma, também muitas vezes é pela falta de conhecimento do processo, sim, né? Então, assim, o que você acha que atualmente a gente faz, que deveria ser melhorado, para que a gente consiga diminuir ainda mais essas recusas, ou que alguns outros centros que têm essa recusa ainda aumentada, o que você acha que pode ser implementado nesses locais? Um ponto crucial que eu penso dessas recusas é a falta de comunicação mesmo, dentro de casa. Penso que é uma questão cultural, né, da gente não falar sobre morte, né? E isso não ser, né, deixado claro dentro da família, né? Então, eu penso que seria ações mesmo voltadas para incentivar,
né? Incentivar. Hoje tem, inclusive, assim, a família, ela que é a responsável por autorizar, mas existem algumas iniciativas, como a carteira de registro, né? A nossa nova identidade. Você pode deixar claro ali que você é um doador, né? Ou não. Isso vai facilitar muito para aquela família naquele momento ali, que às vezes está em conflito, está com, né, medos, indecisa. Aquele documento ele pode ser decisivo, né, no momento da decisão, né? Existe uma outra iniciativa também, que é o AEDO, que é uma autorização eletrônica. Ela pode ser feita via aplicativo ou pelo site aedo.org.br. Ali você também consegue manifestar o seu desejo de ser um doador. Então, essas ações, né, essas iniciativas, elas colaboram sim. Muitas vezes, no momento que a gente está entrevistando a família, essa incerteza do familiar dele não ter manifestado em vida é uma negativa, sabe, daquela família. Eu não sei, ele nunca manifestou, ele nunca, né, falou pra gente sobre, né, se era doador ou não. Então é importante a gente talvez incentivar, né, essas iniciativas mesmo na sociedade. E aqui em Montes Claros, o que é que você percebe do processo de doação de órgãos? Algum ponto que seja uma particularidade, algum ponto importante, algum órgão que ele geralmente ele acaba, né, sendo doado mais do que outros? Como é que funciona? Tem a questão, por exemplo, da captação de córnea, que normalmente pode ser doada até pacientes em vida. Sim, na verdade existe mais óbitos parada cardiorrespiratória, né? Então, todo óbito que ocorre dentro do hospital, né, desde que seja de causa conhecida, na faixa etária de 2 a 79 anos completos de idade, desde que não existe nenhuma contraindicação, né, ele pode ser um possível doador de córnea, tá? A gente tem, principalmente agora, já tem mais de um mês, um pouquinho, assim, incentivado, trabalhado mais com os hospitais, né, sensibilizado os profissionais que são os nossos braços, que estão lá dentro, né, do hospital, são parceiros, assim, extremamente relevantes para mais essa atividade dentro da sua rotina de trabalho, né, considerando a relevância social da doação, né, porque nós sabemos que a fila de transplante de córnea está gigantesca, né? Isso em decorrência de um período que nós tivemos, a gente vinha numa crescente, né? A fila tinha zerado, aí veio a pandemia, suspenderam a doação de córnea, a captação de córnea devido ao momento crítico de Covid, e com isso a fila ela disparou. Então a gente está com uma fila gigantesca, né? Assim, tem um dado da Associação Brasileira, a BTO, que no estado de Minas Gerais, mais de 4.500 pessoas aguardando por um transplante de córnea. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo, né, de formiguinha nos hospitais, com as comissões intra-hospitalares, né, indo, sensibilizando, criamos um material, né, nossa equipe até fez um material muito interessante, né, um e-book com toda a orientação de como abordar, o que falar, né, como entrevistar, quais as contraindicações relativas e absolutas, toda a parte burocrática, porque eles têm ali que dispensar de um tempo de preencher documento, né? O termo de autorização, algumas exigências que são feitas que precisam ser realizadas. E assim, nos colocando à disposição deles também para todo o apoio e suporte para que a gente consiga aumentar. E isso tem gerado resultado já, sabe? A gente já está com um número assim bem interessante de doações de córnea aqui na nossa cidade. E principalmente porque a córnea, ela acaba sendo transplantada para algumas pessoas, por exemplo, a gente às vezes esquece quais são as situações, né, que a gente precisa. Então, muitas vezes um paciente politraumatizado, né, aquele cara ali
que teve um acidente de moto, Sim. muitas vezes teve, né, o olho perfurado e precisa daquele transplante. Caso de urgência. Algum caso de urgência ou algum paciente, né, com um glaucoma, alguma coisa no sentido. Então, às vezes a gente esquece que são coisas muito corriqueiras e que exatamente por causa disso essa fila ela tá enorme, porque tem muita pessoa, tem muita gente precisando e poucas pessoas para que consigam fazer essa doação de fato ou poucos familiares que permitam essa captação, né? Você falou da pandemia, né? Houve uma diminuição da captação de órgãos de uma forma geral com a pandemia? Sim, com certeza. Manteve a doação de morte cefálica, né? Inclusive, as córneas, elas só eram captadas nesse processo de morte cefálica, né? O diagnóstico confirmado, em que houvesse ali a doação de múltiplos órgãos junto também com a córnea. Somente nesses casos. Então, diminuiu muito a doação de córnea. E dentro da doação, né, a gente percebe que tem muitos estigmas e muitos mitos que prejudicam esse processo, né? Sim. E você acha que, por exemplo, a Covid ela acabou agravando ainda mais isso? Ou ainda é o mesmo panorama de antes? Eu acredito que seja o mesmo panorama, sabe? Assim, tem questões muito culturais, né? Hoje, a facilidade de informação, os fake news, né? Toda hora você recebe vídeos, né? de informações que não são verdadeiras, né? Que não correspondem com como que funciona, por exemplo, a fila de transplante. Então, quando aconteceu, por exemplo, o transplante de Faustão, por ele ser uma pessoa, né, de uma classe alta, então as pessoas ouvem muito comentários, né, ele foi priorizado, né, ele teve privilégios. Então, assim, a fila de transplante, ela é única para todos, ela não tem distinção de raça, de condição socioeconômica, ela é igual para todos. E outra coisa também tem a questão da prioridade, né? Como ele já havia recebido um órgão, ele tem prioridade na fila. Sim. E as pessoas não sabem dessas informações. Por isso a necessidade da gente passar isso aqui, né? Com certeza. E por ele ser um agente público, né? Assim, ele é conhecido, então, assim, a imagem dele é conhecida. Então, a propagação disso é muito maior do que alguém, por exemplo, que a gente sabe que conseguiu uma doação de fígado em 24 horas, porque ela estava com risco de morte. Então, aquele caso não teve a propagação do Faustão, né? Então, as pessoas desconhecem esse processo. Talvez, uma das iniciativas também é trazer à tona, né, na mídia, casos como esse. Olha, fulana de tal recebeu a doação em 24 horas, né? Falar um pouquinho da história dela. Então, essas histórias reais, elas colaboram muito com a doação, né? Então, acho que é importante reforçar isso. E dentro da sua experiência, teve algum mito que gerou uma recusa maior? Ou então você já percebeu, geralmente sempre as pessoas elas vêm com essa ideia e por isso que elas não aceitaram nessa situação? Sim, tem experiências às vezes, né, daquele potencial doador ali que foi diagnosticado com morte cefálica, que está ali mantido, né, no CTI, com aparelhos, né, ventilação mecânica, mantido porque está em aparelhos. Então, já tem a constatação do óbito, ele já faleceu, a família já foi comunicada, inclusive a declaração de óbito já foi apresentada, só que no momento que ela vai ali visitar aquele ente, que ela percebe que ele está ali ainda, quentinho, né? Será que ele morreu? Né? Será que ele morreu? Será que de fato... Né? Então, assim, há muitas dúvidas desse processo. Então, ali que cabe a gente, ao médico, deixar bem claro, esclarecer, deixar ele ter acesso a todos os exames, porque o processo de morte cefálica, né, assim, ele é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, sim, são exames, né, clínicos e complementares muito rigorosos. Então, ali a gente explica, né, o médico explica como que foi todo o processo, né? E quando também acontece, né, que essa família, desde o início, que ela entrou no hospital, que ela foi bem assistida, que
No momento que iniciou todo um protocolo, ela já começou a ser comunicada, ela seguiu todas as etapas, elas foram muito bem seguidas, a chance de o sucesso é muito grande, sabe? Mas ainda tem, né, esse estigma de que aquela pessoa está ali mantida naquele aparelho, mas será que, né? A dúvida, será que está morta ou está viva? Né? E também tem, dentro do transplante de córnea, tem a questão também, que foi, a gente até abordou no outro episódio nosso, né? Que é, eu não vou permitir meu marido, por exemplo, falecer, eu não vou permitir ele doar porque ele vai ficar com os olhos fundos, ou então vai demorar, né, para poder fazer o velório dele. Então, acaba que muitas vezes isso é um motivo da recusa deles, né? Sim, é um outro mito, tá? De que o corpo está mutilado, de que ele não vai poder sepultar porque, né, o corpo não foi entregue, né, na sua condição íntegra, né, integridade. Isso também é mito. Assim, há todo um respeito, um cuidado, né, daquele doador, né, da reconstituição, seja, né, no bloco cirúrgico porque ele doou órgãos, ou até mesmo da córnea que foi feita ali pelos enfermeiros, que teve a nucleação, que teve a prótese, reconstruiu. Pode acontecer às vezes um hematomazinho, mas que ele é corrigido pela maquiagem. Então, assim, se a pessoa, né, se a família não quiser falar que aquele familiar ele doou córnea, por exemplo, ele não é percebido. Ninguém vai perceber. Uhum. E desde o tempo que você trabalha na área de doação de órgãos, você percebeu algum avanço? Então, alguma coisa que você percebeu e, nossa, eu estou acompanhando isso evoluindo? Sim, principalmente no momento atual, sabe? A gente está vendo um governo com um plano, né? Um plano aí de incentivo, inclusive financeiro, para os hospitais, sabe? Que cumprem as metas de captação, de doação, um fortalecimento das comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos também, além, né, de um incentivo através de capacitações, treinamento desses profissionais, sabe? Em momentos, né, de capacitação de comunicação em situação crítica. Então, tem tido bastante capacitações, treinamentos também de enucleações, de hospitais que querem começar, os profissionais querem começar a fazer enucleação, né? Treinamentos de médicos, né, que lidam com o protocolo de morte cefálica também. Então, sempre está tendo esses treinamentos, né, essas capacitações. Então, eu vejo, assim, um avanço, sabe, bem, bem legal nesse momento, nessa atual conjuntura. Carla, para a gente finalizar, assim, queria pedir uma mensagem para as famílias que ainda não conversaram sobre esse tema, né? Qual a importância de falar sobre doação de órgãos em casa, antes da decisão ser tomada. Falar assim, colocar até como representante daquelas pessoas que estão na fila. Sabemos que tem milhares de pessoas na fila, né? Pessoas, como foi dito, né? Eu tenho também uma atuação com nefrologia, né? Eu convivo diariamente com pessoas que fazem hemodiálise e eu sei o tanto que eles sofrem, né? Que eles têm ali a restrição de líquido, eles não podem beber água como a gente normalmente. Pessoas que não conseguem enxergar como a gente. Então, trazer, né, esse tema, né, essa relevância social, né, para as pessoas, de se colocar no lugar. E se fosse você? Né? E se fosse meu filho? Se fosse meu marido? Se fosse alguém, né, próximo de mim? Então, se colocar no lugar do outro, né, conversar, né, dialogar, ampliar essa comunicação dentro de casa, deixar claro, porque a gente sabe que a certeza é que a gente vai morrer, né? Sim. Então, deixar isso, né, claro com a família, porque infelizmente hoje, por mais que a gente tenha um serviço de transplante de referência mundial, o número de doações são muito menores, né, pelo número de pessoas que estão na fila.
né? Então, a gente precisa melhorar muito esses números, né? Melhorar muito. E a gente só vai melhorar com doação. Não existe transplante se não houver doação. E doação é doação, né? É um ato generoso, é um ato de benevolência, é um gesto de amor, é um gesto de caridade, de você fazer algo para alguém sem pensar em receber algo, né? Sim. Então, é um gesto muito humano que precisa ser feito. É verdade, é necessário, né? Necessário. Conscientização, a importância disso para a pessoa que vai receber o órgão, porque Sim. muitas das vezes, é igual você comentou, é uma situação complicada para ela pode não estar enxergando, pode estar tendo que ir para hemodiálise todos os dias. E aí, as pessoas que estão nessa rotina diária, né, de estar precisando desse órgão, é uma mudança, assim, de vida completa, né, praticamente, Sim, de né? rotina. Por exemplo, a gente tem as pessoas limitações. com hemodiálise pelo menos 3 vezes na semana, ir lá no centro, fazer essa questão aí da hemodiálise. Então, isso interfere em toda a dinâmica da pessoa. E é um desgaste, assim, além de físico, mental Mental. também, né? Não somente pro paciente ali que tá precisando de algo, mas também um desgaste para a família, Sim. talvez até mesmo para os profissionais que lidam Sim. ali, porque a gente acaba se envolvendo muito. Sim. Então, a gente tá naquele cuidado, a gente quer que ela veja aquela pessoa bem, e a gente fica assim, nossa, né? A gente fica ali esperando, mas uma hora vai dar certo. Sim. E, assim, as fontes, assim, da doação, fontes confiáveis, quais você... É importante, falaria, assim? né, essa questão, porque, como eu disse anteriormente, a informação ela tem chegado muito rapidamente, né? Você tem acesso a tudo pelo celular, então, muitas das vezes são informações não confiáveis. Então, acesse aos sites oficiais, né, para buscar essas informações, esclarecer dúvidas, né? Acesse ao site do Ministério da Saúde, do próprio SNT, acesse de instituições sérias como a ABTO. Então, buscar fontes de fato seguras. Uhum. E por fim, assim, para finalizar, é algo mais pessoal, mas o que te motiva a continuar fazendo o trabalho que você faz? É um trabalho tão bom, assim, para a comunidade, de uma forma geral. Sim. O princípio, né, e um objetivo muito bem definido, que é salvar vidas. O que eu posso? Carla Tiola humana e Carla Tiola profissional. O que eu estou fazendo para colaborar, né, em salvar vidas? Então, é o que me motiva, né, a executar o meu trabalho, né, com bastante eficiência, buscar cada vez mais, né, eficiência, melhorar para que eu possa salvar, né, colaborar para salvar mais vidas, né, dar mais esperança para aquelas pessoas que estão lá na fila esperando uma oportunidade. Carla, a gente queria te agradecer pela sua disponibilidade, por você ter topado conversar aqui com a gente, participado desse episódio. E a gente também queria te dar uma lembrancinha, tá? Como uma forma de agradecimento mesmo pela sua presença. Tá aqui. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. E para quem, né, tá assistindo aqui agora, a gente queria salientar que você também pode salvar uma vida, você também pode ser um doador, você também pode conscientizar sua família, seus amigos, todo mundo, para que eles também permitam e sejam doadores, né? Então, é basicamente isso, gente. Muitíssimo obrigada por ter assistido esse episódio e até o próximo. Tchau.